Num vídeo recente lá no meu outro canal, eu entrevistei uma estoniana que mora no Brasil, e agora vamos falar sobre brasileiros que decidem morar na Estônia. Na verdade, o número de brasileiros na Estônia ainda é bem pequeno, mesmo considerando a pequena população do país. No entanto, com o surgimento de mais oportunidades para imigrantes qualificados nas áreas de tecnologia, é provável que esse número de brasileiros na Estônia aumente. Sim, Estônia, um pequeno país no norte da Europa, onde no inverno o sol nasce depois das 9 da manhã e se põe antes das 4 da tarde. Ou seja, um lugar tão diferente do Brasil quanto a água é diferente do vinho. Apesar do número de brasileiros ainda ser pequeno no país, ainda continua intrigante a pergunta: por que brasileiros querem morar na Estônia? Sabendo que o clima não é o melhor dos atrativos, a Estônia criou outros incentivos, não só para brasileiros com certas qualificações, mas também para empresas e pessoas que trabalham de forma remota e querem se tornar residentes digitais do país. De fato, mais de 80 mil pessoas de mais de 160 países já se tornaram residentes digitais da Estônia. Quem são os brasileiros que migram para a Estônia? E será que você poderia ser um deles? E que história é essa de residência digital na Estônia? E o novo visto para trabalhar remotamente na Estônia, será que vale mesmo a pena? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E você está no canal Rafael Scapella, e aqui você vai encontrar vários vídeos sobre a Estônia, sobre Portugal e sobre vários lugares no Brasil e no mundo. E para você que está interessado em abrir um negócio digital na Estônia, conheça o eResidency, clicando no link abaixo. Alguns fatos básicos. A Estônia fica aqui no norte da Europa, ao sul da Finlândia, e o país tem mais ou menos o mesmo tamanho do estado do Rio de Janeiro e uma população de quase 1,5 milhão de habitantes. No verão, o sol brilha até às 11 da noite e faz calor bastante para pegar uma praia, e no inverno o sol se põe às 3 da tarde e faz frio bastante para congelar a praia. Ok, então esse aqui é o mar congelado, o mar Báltico. Quer dizer, isso aqui é uma baía, tá? Então o mar mesmo, um pouco mais, alguns quilômetros para lá, ele ainda não tá tão congelado assim, mas no inverno boa parte dele vai congelar. E o interessante é que nessa latitude, nessa época do ano, né, praticamente inverno, o sol ele não faz aquele trajeto que faz no verão, que ele nasce ali e dá toda aquela volta e fica lá em cima ao meio-dia e se põe lá. Não, ele nasce mais ou menos ali, ó, e aí ele sobe um pouquinho e aí ele já desce de novo e se põe ali. Interessante. Bem, eu visitei a Estônia como nômade digital em 2018. Fiquei 2 meses e meio conhecendo cidades como Tallinn, Pärnu e Narva. Eu tinha 3 mil inscritos na época e tinha acabado de começar esse canal. Nós gastávamos cerca de 1.300 a 1.500 euros por mês na Estônia, que no geral tem um custo de vida bem parecido com Portugal. Para quem recebe um salário local, é importante notar que o salário mínimo de Portugal pode até ser maior, mas em salário médio e poder de compra, a Estônia fica na frente. De fato, em poder de compra, a Estônia passou à frente de Portugal em 2017, o que é incrível quando nos lembramos que em 2001 a Estônia tinha a metade do poder de compra de Portugal. Os números estão na tela, esses são dados do Banco Mundial. O poder de compra no Brasil varia pouco, apesar do enorme tamanho. Logo, mesmo quando comparamos com o Distrito Federal, vemos que o poder de compra na Estônia é o dobro do poder de compra no Brasil. Sim, a Estônia é um país minúsculo, com pouco mais de 1 milhão de pessoas, mas está integrado à União Europeia, que tem mais de 400 milhões de habitantes. A moeda é o euro e o idioma é o estoniano, mas a maioria fala inglês muito bem, e o russo também é muito usado no país devido à enorme quantidade de imigrantes russos. De fato, quando visitamos Narva, na fronteira com a Rússia, escutamos mais pessoas falando russo do que estoniano. Aqui embaixo vou deixar um link para uma lista de vídeos que eu fiz sobre a Estônia, incluindo esse onde cruzamos a fronteira para a Rússia, outro mostrando uma praia congelada na cidade de Pärnu e vários outros na capital Tallinn, e também um especial sobre como é a vida no país menos religioso do mundo. Esse último foi o primeiro sucesso aqui do canal. Mas enfim, qual o perfil do brasileiro que decide morar na Estônia?
Ao contrário de Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, a Estônia não é o melhor lugar para trabalhos não qualificados, como limpeza, restaurante e outros trabalhos informais. Em uma pesquisa feita em 2019, viu-se que geralmente as pessoas que querem emigrar para fora do país buscam informações sobre facilidades burocráticas, possibilidades de trabalho e dificuldades com o idioma, pouco se importando de fato para qual país irá se destinar, já que o mais importante para essas pessoas é deixar o Brasil. Em 2020, o número de brasileiros no exterior era de aproximadamente 4,2 milhões de pessoas, sendo que mais de 130 mil deles sequer voltaram após o primeiro semestre deste ano. Dos países com maior número de brasileiros, um que não se destaca é justamente um dos maiores hubs tecnológicos para nômades digitais, a Estônia. Considerado o Vale do Silício da Europa devido a uma mistura riquíssima de inovação, mão de obra ultraqualificada e uma forte política de incentivos por parte do governo liberal, a Estônia se tornou o terceiro país com maior número de startups per capita. Um bom exemplo disso é a Wise, empresa consagrada em transferência de dinheiro online e presente em mais de 80 países. De fato, eu recebi o meu cartão multimoeda da Wise quando eu estava na Estônia. Mas agora esse cartão também pode ser entregue no Brasil, então vou deixar um link aqui abaixo para vocês que já estão interessados em pedir o cartão da Wise e já ir guardando os euros para quando você visitar a Estônia. Com esse ecossistema todo voltado para o mercado de trabalho e tendo praticamente todos os seus serviços integrados de forma online, a Estônia atrai cada vez mais nômades digitais. Mas onde os brasileiros ficam nisso? Bem, já sabemos que a Estônia é um hotspot, ou seja, uma região que está constantemente em busca de profissionais de tecnologia. E coincidentemente, o Brasil é um dos países onde há uma grande formação de profissionais dessa área. Pois bem, atualmente a Estônia está com um déficit de mais de 80 mil profissionais da área de TI. Considerando também o novo visto para nômades digitais, os brasileiros estão cada vez mais vendo os benefícios de morar na Estônia. A Estônia não é um país muito grande, banhada pelo Mar Báltico, possui em média 1,3 milhão de habitantes. Porém, apenas 414 brasileiros residem, permanentemente ou não, na região. Destes, a maioria é formada por homens na faixa de 20 a 34 anos, ou seja, pessoas bem jovens e provavelmente em início de carreira. Convenhamos, a Estônia está longe de ter o melhor salário da Europa. Basta olhar nesse gráfico do Banco Mundial e ver a comparação com a Irlanda e Luxemburgo. Porém, o custo-benefício vale muito a pena se pensarmos em todas as facilidades e qualidade de vida que encontramos por lá. Desde 2020, o salário mínimo na Estônia é de 584 euros. Porém, de acordo com dados divulgados pela Statistics Estonia, em 2021, a média salarial fica em torno de 1.549 euros. É claro que tudo depende da sua área de atuação, podendo ser maior ou um pouco menor. Mas o que se tem visto é que, com o aumento da economia, as empresas estão pagando salários mais altos. Em 2021, a capital, Tallinn, foi considerada a melhor cidade para trabalhar remotamente. E isso se deve a 3 fatores. O visto para nômades digitais, uma economia digital aquecida e 99% dos serviços públicos disponíveis 24 horas por dia. Tudo isso, somado a um custo de vida relativamente baixo, a Estônia realmente se torna um lugar atrativo. Em uma pesquisa feita em 2019 com brasileiros que moram na Estônia, foi visto que a maioria tinha ensino superior completo e uma fatia considerável possuía diploma de pós-graduação. Atualmente, a Estônia possui 2 tipos de vistos para nômades digitais, o e-residency e o visto para nômades digitais, que é focado em freelancers e trabalhadores remotos. E qual a diferença entre os dois? O e-residency, como o próprio nome indica, é uma residência digital, lançado em 2014, que permite que uma pessoa possa abrir e gerir uma empresa 100% online dentro da Estônia. E por consequência, dentro da União Europeia, mas sem estar fisicamente presente no país. Veja bem, o e-residency não lhe dá o direito de viver na Estônia ou em qualquer outro país da União Europeia. Seu principal objetivo é desburocratizar os processos e negócios para freelancers, empreendedores digitais e qualquer pessoa que não reside na Estônia,
mas que queira fazer negócios com o país. Mas então, qual a vantagem? Qual é a graça de ter um visto online se você não pode morar lá? Bem, os benefícios são muitos. Assinar documentos e contratos digitalmente e verificar a autenticidade dos documentos assinados, encriptar e transmitir documentos com segurança, estabelecer uma empresa online dentro da União Europeia, administrar uma empresa de qualquer lugar do mundo, conduzir transações bancárias remotamente, declarar impostos estonianos online. E a melhor parte de tudo isso é que essa facilidade agora está mais próxima dos brasileiros, uma vez que a inscrição para o programa pode ser feita em São Paulo. Antes era necessário ir para Nova York, Madrid ou Lisboa. O processo para o e-residency pode levar até 6 meses. Após isso, a abertura de uma empresa no país pode ser iniciada e todo o gerenciamento dos negócios pode ser feito de forma remota. Lembrando que a Estônia é o país com o maior número de unicórnios per capita na Europa. Mas o que é isso? Essas são empresas que valem mais de $1 bilhão. Agora, o Digital Nomad Visa, o visto para nômades digitais, foi lançado em 2020 e concede residência por até 1 ano para que freelancers e trabalhadores remotos possam exercer seus negócios de forma legal enquanto viajam. Qualquer pessoa pode aplicar independentemente do seu país ou área de trabalho. Porém, é preciso comprovar que pode trabalhar de maneira independente e também cumprir alguns pré-requisitos, como capacidade de desenvolver seu trabalho independente de sua localização, habilidade de trabalhar remotamente, usando apenas a internet, possuir um contrato ativo com alguma empresa registrada fora da Estônia e ou realizar negócios e prestar serviços por meio de uma empresa própria, ou trabalhar como freelancer para clientes, de preferência fora da Estônia. E você precisa também comprovar que, durante os 6 meses que antecedem sua aplicação, sua renda mensal bruta foi de no mínimo 3.500 euros. E na hora de aplicar para o visto, atente-se a 2 pequenos detalhes. O tipo de visto: existe o tipo C, duração de até 90 dias, e o tipo D, duração de 1 ano. E também o local da embaixada mais próxima. A Estônia não possui consulados ou embaixada no Brasil, portanto, você deverá aplicar no exterior. Ou, caso você já esteja na Estônia com visto de turista e quiser aplicar por lá, tudo bem também. Há também pessoas que vão para a Estônia estudar, então não é só para trabalhar, mas também para estudar. E também tem os descendentes de estonianos, que tem mais do que eu imaginei, por exemplo. Então tem uma comunidade, eu acredito que em Minas Gerais, e esses descendentes sempre entram em contato comigo, e também tem um grupo de brasileiros, de descendentes de estonianos no Brasil, no Facebook, e daí eu participo de lá também. Interessante. Então tem vários motivos. Assim, essas pessoas podem reconhecer a cidadania, né? Sim, Estônia. Então, isso olha a dica aí também, né? Exatamente. Então talvez você tenha algum avô que era estoniano. Então, sim. Isso é uma... Interessante. Pois é, e agora, se vocês querem ver o motivo contrário, né? Porque uma estoniana, na verdade, saiu da Estônia para morar no Reino Unido, na Bélgica e depois no Brasil, então vocês vão ver o vídeo lá no meu canal secundário. Lá no próximo vídeo, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, linkado. Ok, falamos sobre o visto para nômades digitais e o e-residency, que são coisas distintas. Será que um desses caminhos valeria a pena para você? O visto para nômades digitais na Estônia até valeria a pena para quem ganha mensalmente acima de 3.000 euros e quer ficar na Estônia por muito tempo. Agora, jogando a real com vocês, eu acho esse visto ainda um tanto rudimentar e pouco útil para a maioria dos nômades digitais. É provável que a Estônia vai inovar e logo esse visto vai se tornar mais atraente num futuro próximo. Portanto, eu sugiro ficar atento às novidades. Eu mesmo não aplicaria para esse visto atualmente, se eu tivesse apenas o passaporte brasileiro. E uma nota aqui, quando eu visitei a Estônia em 2018, meu país número 30 e perdi a conta, eu tinha apenas o passaporte brasileiro. Meu passaporte italiano só chegou 2 anos depois.
E lembrando que, para esse visto em particular, os 3.500 euros mensais exigidos são mais que o dobro do necessário para viver na Estônia com o custo de vida atual. Claro, quanto mais dinheiro melhor, mas lembrando, como já dissemos anteriormente, o salário médio na Estônia é de cerca de 1.550 euros. E sendo um nômade digital e podendo estar em qualquer lugar, você realmente gostaria de passar o inverno na Estônia, com o sol nascendo às 9h20 da manhã e se pondo às 3h20 da tarde? Ou, assim como eu, você sentiria uma forte tentação de ir para as Ilhas Canárias e desfrutar de muito sol e temperatura acima dos 20 graus? Ambos estão dentro da União Europeia, usam a mesma moeda, têm um custo de vida similar. Eu pessoalmente passaria o inverno nas Ilhas Canárias e a primavera na Estônia. A Estônia, sabendo que seu clima não é dos melhores, resolveu criar outros incentivos. Os incentivos do visto para nômades digitais ainda precisam melhorar um pouquinho, mas os incentivos para residência digital são de fato atraentes para indivíduos e empresas. Nesse quesito, a Estônia mais uma vez foi um país pioneiro e criou o conceito de residência digital. Até o Papa se tornou um residente digital da Estônia, que ironicamente é o país menos religioso do mundo. Além do Papa, a Estônia já atraiu mais de 80 mil residentes digitais de mais de 160 países. Você que é um empreendedor digital, freelancer, consultor ou até mesmo um nômade digital, pode se tornar um residente digital da Estônia. Quer saber mais sobre as vantagens de se tornar um residente digital da Estônia? Então inscreva-se com o link abaixo. Assim você se torna um residente digital desse belo país e ajuda a apoiar o canal ao mesmo tempo. Aqui estão 2 vídeos relacionados. Saiba mais sobre a Estônia, o país menos religioso do mundo. Ou então assista esse outro vídeo aqui lá no meu outro canal sobre por que uma estoniana resolveu morar no Brasil. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.